Alunos, a aula de hoje é sobre decantação. Decantação, de acordo com o professor Libânio, 2005, o conceito dela é uma operação unitária, que, como a flotação, ela vai traduzir a eficiência das etapas precedentes, quais sejam coagulação e floculação. Se nós lembrarmos da estação de tratamento de água que nós estamos estudando, as operações unitárias, né? Nós tivemos a coagulação, que desestabilizou as partículas, e os flocos já foram formados na unidade de floculação, nossos floculadores, né? Então, se formamos flocos de boa qualidade, né, nós vamos, nessas condições que são fornecidas esses flocos, e se eles foram de boa qualidade, eles vão se depositar bem pela ação da gravidade na unidade de decantação. A unidade de decantação é a penúltima, né, da clarificação, porque a última é a unidade filtrante, ou seja, os filtros. E o que nós desejamos? Diminuir o afluxo de partículas que vão às unidades filtrantes. Essa sim, a unidade filtrante, filtro é a última etapa da clarificação. E, né, após essa última etapa de clarificação, nós temos que nos atentar sobre os parâmetros que são necessários, né, com relação à qualidade da água, ao que se refere à turbidez. Porque a turbidez, se ela vai acima de um valor que é dado no nosso caso, a portaria de consolidação número 5, anexo 20, ela pode atuar como um mecanismo de defesa, né, para os micro-organismos que devem ser inativados na unidade de desinfecção, né, que é o tanque de contato. E por isso que a gente tem que fazer a clarificação até a unidade filtrante. Distribuição de água floculada. De acordo com o professor Libânio, 2005, ele fala que tem que ter uma distribuição igual, equânime, dessa água floculada, através dos canais de água floculada, ou seja, que vieram do floculador e vão se comunicar com as comportas de cada decantador. Então, a gente vai ter unidades de decantação. E nós temos comportas, né, que são a entrada dessa água floculada, né? Então, nós temos os canais de água floculada e vão se comunicar com essas comportas do decantador. Quanto maior a vazão da água decantada, maior é o número de partículas, porque vem vindo mais massa, e junto com essa massa vem vindo também a massa de partículas, que são os flocos que nós formamos nas unidades precedentes. Então, vai haver o quê? Uma redução do intervalo entre as lavagens das unidades filtrantes. Por quê? Quanto maior o número de partículas, vai decantar bastante, mas também vai ir muita partícula para o filtro. E aí eu vou ter que lavar o filtro com um intervalo menor entre as lavagens. Quando as estações de tratamento de água estão operando com sobrecarga, vai haver o prosseguimento ainda da floculação, ou seja, a formação dos flocos, ao longo ainda dos canais de distribuição da água que é floculada. Então, precisamos tomar cuidado com baixa velocidade de escoamento nesses canais de distribuição de água floculada, porque se eu tiver muito baixa velocidade de escoamento, a possibilidade de haver a sedimentação dos flocos formados ainda existe, por isso que a gente vai ter limite nas velocidades, conforme a gente vai ver nos slides posteriores. E também vamos ter um limite superior da velocidade. Por quê? Porque vai haver uma elevação dos gradientes de velocidade a hora que a água atravessar as comportas, através das comportas. E isso acarreta na redução da eficiência da decantação. Por quê? Porque pode haver a ruptura dos flocos formados, né? Ou ainda também pode haver essa elevação dos gradientes de velocidade através da cortina de distribuição. Então, agora a gente pode entender os limites inferior e superior da velocidade que vamos ver
nos slides posteriores. Bom, então, de acordo com o professor Libânio, 2005, ele nos fala que os canais de floculação, eles são dimensionados com o objetivo de evitar tanto a deposição, aquele risco de sedimentabilidade dos flocos formados, também quanto para evitar o risco de ruptura dos flocos em caso de gradientes de velocidade muito elevados. Por essa razão, as velocidades médias de escoamento, elas variam entre 0,10 a 0,30 metros por segundo em geral. Então, nós temos que dimensionar observando esses limites. A NBR 12.206 nos fala que os gradientes de velocidade através das comportas do decantador devem ser inferiores a 20 segundos a menos 1, no caso em que os gradientes de floculação não tenham sido determinados por meio de ensaios, né? E também pode haver um desvio máximo de 20% na distribuição de vazões em relação à vazão nominal de cada unidade de decantação. Vamos supor, 100 litros por segundo, né? Então, 20% eu não posso passar nem de 80 nem de 120 litros por segundo, né? E como é que eu vou tentar manter esse desvio dentro desses valores de desvio máximo dessa vazão nominal de cada decantador ou cada unidade de decantação? No dimensionamento, construir canais com largura ou declividade variável ao longo do comprimento. Se nós lembrarmos Manning, a gente vai lembrar que a largura, o B, e a declividade, o I, são parâmetros da equação de Manning. E aí a gente consegue manter a velocidade e, por consequência, a vazão dentro desses valores de desvio máximo, né? Dessa forma, as velocidades de escoamento devem permanecer aproximadamente constantes, mesmo depois de sucessivas parcelas da vazão irem atravessando as comportas do decantador. Bom, de acordo com o professor Libânio, 2005, o modelo matemático Hudson, 1971, citado em Libânio, 2005, ele preconiza que as perdas de carga no canal de água floculada e no interior da comporta, eles podem ser desprezadas em razão das baixas velocidades de escoamento, né? Então, depois de vários arranjos algébricos, né, chegamos que a velocidade, né, através dessa comporta, né, ela depende do quê? Da vazão, né, da vazão, das dimensões da comporta, de dois parâmetros numéricos, θ e alfa, φ e θ, funções da espessura da parede do decantador, da perda de carga na entrada da comporta, né? Na perda de carga total da comporta, e para facilidade, um beta, né, que depende da velocidade no canal a montante da comporta, né? E da perda de carga na saída da comporta, né? Então, depois de vários arranjos algébricos, a partir de equações conhecidas da hidráulica, nós chegamos na equação do modelo matemático para o dimensionamento, né, para o dimensionamento dos canais de água floculada. Bom, aí, para o nosso cálculo aqui, né, matemático, a gente considera, né, de acordo com o professor Libânio, 2005, que as partículas presentes, elas, num decantador, né, que a gente vai imaginar um decantador ideal, né, elas vão estar como partículas discretas. Ou seja, o que significa isso? Elas vão manter a individualidade durante a trajetória descendente, mesmo se porventura se chocarem. Então, o que a gente pode observar aqui? Que existem duas forças de acordo com essa modelação, né? Uma vai impelir a partícula no sentido descendente, que é a força da gravidade, e a outra no sentido ascendente, que é a força do empuxo.
Então, a força resultante que a gente vê aqui na nossa primeira equação do slide, né? Ela vai ser o quê? A força da gravidade menos a força do empuxo, né? Porque a gente está imaginando que ela está no sentido descendente, né? Então, a força resultante, ela colocando o volume em evidência, vai ser o volume vezes o peso específico da partícula menos o peso específico da água. E esse volume que nós colocamos em evidência é o volume da partícula. Isso vai ser a força resultante. Mas nós temos também uma terceira força. Ela é contrária ao deslocamento da partícula. É a força que a gente conhece lá de atrito ou força de arraste. A força de arraste ela é dada por meio vezes a massa específica da água vezes o coeficiente de arraste vezes a área da partícula transversal à direção do movimento descendente vezes a velocidade de sedimentação. Bom, temos essas duas equações. Se igualarmos as duas forças, ou seja, a força resultante é igual à força de arraste, significa que a velocidade de sedimentação está constante. Por quê? Se elas não fossem iguais, eu teria uma força, e força é igual a massa vezes aceleração. E aí eu já não teria uma velocidade constante. Então, se a força resultante é igual à força de arraste, então aí eu vou ter uma velocidade de sedimentação constante, e é a chamada velocidade terminal. Vamos igualar as duas equações do slide anterior, slide 6. Volume da partícula igual a densidade da partícula menos da água. É igual a meio vezes CD, vezes a densidade, vezes a área da seção transversal, vezes velocidade de sedimentação ao quadrado. Se isolarmos a velocidade de sedimentação dessa equação, chegaremos que é a raiz quadrada de 2 vezes o volume da partícula, né? Vezes o peso específico da partícula menos o peso específico da água, vezes o coeficiente de arraste, né? Vezes a massa específica da água, né? Tudo isso em raiz quadrada. Bom, aí para uma simplificação, né? Para uma simplificação, nós vamos imaginar, porque a gente sabe que as partículas têm forma irregular, assim como elas foram formadas lá na floculação, né? E o que nós sabemos também, né? Que embora a forma irregular da partícula, né? Ela vai elevar esse coeficiente de arraste e reduzir essa velocidade de sedimentação. Mas para simplificação, nós vamos nos referir a uma esfera de mesmo volume. Ou seja, uma esfera de mesmo volume daquela esfera que é formada daquele volume da nossa partícula irregular. Então, a velocidade de sedimentação vai ser igual a 1,33 vezes o diâmetro da partícula, vezes a diferença entre o peso específico da partícula e o peso específico da água, né? O volume com a área, ela acabou tendo arranjos algébricos na hora que a gente fez essa simplificação, vezes dividido pelo coeficiente de arraste, vezes a massa específica da água. Tudo isso em uma raiz quadrada. Aí, gente, é interessante, né? Que a gente entenda um conceito que é o de taxa de aplicação superficial. Ou seja, essas partículas, a gente já falou, né? Elas vão sedimentar conservando a individualidade no decantador ideal. E é importante, uma vez entendida a velocidade de sedimentação, é importante que a gente agora entenda o conceito da taxa de aplicação superficial, conforme a gente vai desenvolver nos próximos slides. Podemos ver a velocidade de sedimentação de partículas coloidais, consideradas esféricas, também
conforme Ferreira Filho 2017, em que depende da aceleração da gravidade, massa específica da água, massa específica da partícula, coeficiente de arraste e o diâmetro da partícula. Bom, a taxa de aplicação superficial, ela é baseada no conceito que as partículas, a hora que elas entram na unidade de decantação, de acordo com o professor Libano, 2005, né, elas vão se sedimentar de maneira discreta, ou seja, mantendo a individualidade, né? Então, essa taxa de aplicação superficial, ela vai se basear na individualidade de partícula e também no conceito de decantador ideal, né? No decantador ideal, a gente não teria, né, alguns fatores que são limitantes à eficiência da decantação. Quais sejam esses fatores, né? Por exemplo, as correntes convectivas ascensionais. Quem viu, né, liminologia lembra que a radiação, né, ela vai encontrando aquela lâmina d'água, né, e ela vai diminuindo à medida que aumenta a profundidade, né? E o aquecimento dessa água, então, vai se dar de maneira com que a irradiação, a radiação, ela está entrando nessa lâmina d'água. O que vai mudar também ao longo da profundidade é a densidade e a temperatura. E também a viscosidade, né? À medida que a gente vai aumentando a profundidade do decantador, né? Dessa lâmina d'água. Então, são densidade, temperatura e viscosidade distintos. E isso pode acarretar no revolvimento de flocos que já estão sedimentados, devido a essas correntes convectivas ascensionais. Também o curto-circuito, né? O curto-circuito, ela pode diminuir o tempo de retenção hidráulica de uma parcela da vazão. Então, vamos supor que foi dimensionado para 3 horas e uma parcela da vazão vai lá com um tempo de retenção hidráulica menor que 3 horas. Ela está sofrendo curto-circuito. Qual pode ser o outro efeito também adverso na decantação? Uma desigualdade, né? Uma desigualdade na distribuição da vazão, tanto na entrada do decantador quanto na coleta da água decantada, né? E outro efeito também, os ventos. Então, os ventos, podem provocar o quê? Correntes superficiais, que podem o quê? Ir arrastando o floco. Por isso que é interessante de fazer o escoamento horizontal da unidade de decantação no sentido contrário ao dos ventos dominantes. Bom, vamos ver agora a trajetória de uma partícula para a sedimentação discreta em uma unidade de decantação, conforme apresentado em Libânio 2005, né? Então, o que acontece? Numa unidade de escoamento horizontal, no interior dessa unidade de decantação de escoamento horizontal, nós temos 4 zonas, né? Então, uma zona de entrada, né? Que a gente vai ter o fluxo de entrada, conforme a gente já viu, aquela cortina de distribuição. Vai haver uma zona de decantação, na qual a partícula ela vai atravessar toda a altura e todo o comprimento do decantador, para que ocorra a decantação, né, no caso mais crítico. Uma zona que haverá o depósito desse lodo sedimentado, e esse depósito a gente tem como calcular, porque tem como prever ao longo do tempo a quantidade, o volume de lodo que vai ser formado, e, portanto, você tem como prever, por exemplo, para guardar lodo em 2 meses, em 3 meses, né? Até que haja limpeza, né, desse lodo, quer seja manual ou mecânica, né? E também outra zona, a zona de saída, né? Que são aquelas calhas vertedoras da saída da água decantada. Na situação mais desfavorável que a gente tem, né?
a gente tem a partícula adentrando a unidade de decantação. Qual é o local mais longínquo? A superfície da lâmina d'água. Aí ela vai ter que atravessar todo o comprimento do decantador, e é para isso que é calculado, né? E toda a altura do decantador, né? Nessa circunstância, a gente tem duas velocidades de interesse que a gente vai estudar a partir de agora. A velocidade média longitudinal de escoamento, é o VL, e a velocidade de sedimentação da partícula, né? Então, vamos imaginar uma vazão afluente nessa unidade de decantação, né? De seção transversal retangular, cuja largura é B e a profundidade média é H. Então, a velocidade longitudinal vai ser o quê? A vazão, né? Dividido pela área da seção transversal retangular, que é o quê? B, a largura do decantador, vezes H, que é a profundidade média. Então, nós temos essa equaçãozinha, VL é igual a Q vezes a nossa área. A área é B, a largura, vezes H, que é a altura. Aí, a gente pode também imaginar que a partícula ela vai percorrer toda a distância do decantador, que é o L, é o comprimento do decantador, num certo tempo t, né? Então, a velocidade não é o comprimento dividido pelo tempo, só fazendo um arranjo algébrico lá, deixando o tempo em evidência. Então, o tempo 1 vai ser o comprimento dividido pela velocidade longitudinal. Bom, isso é muito interessante porque o tempo é o mesmo, né? Porque a velocidade de sedimentação VS, ela também vai alcançar o fundo no mesmo tempo, ou seja, o nosso tempo 1 vai ser igual ao tempo 2. E o tempo 2 vai ser o quê? Todo o percurso dela, que é a altura, né, que é para atingir o fundo, dividido pela velocidade de sedimentação. Também, nessa equação, nós colocamos o tempo em evidência, porque a velocidade de sedimentação seria o comprimento que ela ia, o percurso dela, que é a altura, dividido pelo tempo 2. Só deixamos o tempo 2 em evidência. De acordo com o professor Libânio, 2005, tempo 1 é igual ao tempo 2, é a mesma partícula, né? Então, simultaneamente, né? Tanto o fundo quanto o comprimento ela vai atingir. Então, é só a gente igualar aquela equação, a primeira equaçãozinha que a gente tinha, né? E fazer alguns arranjos algébricos. E nós chegaremos no a largura vezes o comprimento vezes a altura dividido pela vazão que está entrando no decantador é igual à altura dividido pela velocidade de sedimentação. A altura com a altura vai cortar e deixando a velocidade de sedimentação em evidência, vai ser a vazão dividido pela largura vezes o comprimento. A largura vezes o comprimento é a área da superfície, a área em planta daquele decantador, né? Então, aí nós temos, né, essa figura, que é a nossa trajetória, né? Então, o que significa? Que a velocidade de sedimentação que vai remover a partícula na condição mais desfavorável, que era na lâmina d'água, né, entrando naquela superfície e vai se depositar lá no finalzinho da zona de decantação, quando a velocidade de sedimentação for igual a esse percurso mais crítico, ela vai ser o que? A velocidade crítica, né? Então, observando a figura 1 da trajetória de uma partícula para a sedimentação discreta, o que a gente pode ver? Que entrando na superfície, somente as partículas com velocidade
maior ou igual à velocidade crítica é que serão removidas, né? Então, aí ela vai entrar lá para a zona de lodos, né? Quando a gente considera que a partícula está entrando pela superfície, né? Bom, essa velocidade de sedimentação, em geral, de acordo com o professor Libânio, ela é expressa em centímetro por minuto, né? E aí, a razão, né, entre a vazão a vazão afluente, que está entrando na unidade de decantação, e a área em planta da unidade de decantação, né, aí a gente vai ter o emprego daquele conceito que a gente falou em slides anteriores, taxa de aplicação superficial, que é dado o quê? Em metros cúbicos, metro quadrado por dia, né? Então, todas as partículas que tiver velocidade de sedimentação maior ou igual à velocidade crítica, ela vai ser plenamente removida, independentemente do que? Da profundidade. E aí, quando a gente fala uma profundidade qualquer, não vamos falar em H maiúsculo, não vamos falar em H minúsculo, né? Então, quais seriam, de acordo com professores Hitcher, Azevedo Neto, né, 1991, conforme citado em Ferreira Filho, 2017, quais seriam os valores de taxa de escoamento superficial que podem ser adotados no dimensionamento de decantadores convencionais de fluxo horizontal? Instalações pequenas com controle operacional precário, de 20 a 30 metros cúbicos metro quadrado dia. Controle operacional razoável, 30 a 40 metros cúbicos metro quadrado dia. Bom controle operacional, 35 a 45 metros cúbicos metro quadrado dia. Instalações de grande porte com excelente controle operacional, 40 a 60 metros cúbicos metro quadrado dia. A velocidade de sedimentação de partículas coloidais, partículas esféricas, de acordo com o professor Ferreira Filho, 2017, ele nos fala, a remoção de partículas discretas em unidades de separação, né, como decantação, é governada pela relação entre a sua velocidade de sedimentação e o parâmetro de taxa de escoamento superficial, conforme nós vimos, metros cúbicos, metro quadrado dia, devendo se assegurar que esteja sempre inferior à velocidade de sedimentação crítica. Trajetória de uma partícula para a sedimentação discreta, de acordo com o professor Libânio. Nós falamos agora há pouco, né, da altura, né, quando a gente fala em uma altura qualquer e não a altura do decantador como Hzinho, e a gente pode ver isso bem na figura 2, né, de acordo com o professor Libânio, né. Então, o que o professor Libânio nos fala? Que as partículas com velocidade de sedimentação inferiores à velocidade crítica, elas vão ser removidas proporcionalmente àquela relação entre as profundidades H, que é a profundidade total da unidade de decantação, e a profundidade H genérica que a gente está falando. Porque ele assume que as partículas com velocidade inferior à velocidade crítica estejam uniformemente distribuídas ao longo de toda a profundidade do decantador. E aí, nessa profundidade genérica que a gente vê na figura 2, vamos imaginar essa semelhança de triângulos, ou seja, H, a altura total do decantador, correspondendo à velocidade crítica, VC. E Hzinho dessa profundidade genérica correspondendo à velocidade de sedimentação. E aí nós temos que Hzinho, profundidade genérica, está para a profundidade do decantador, assim como a velocidade de sedimentação está para a velocidade crítica.
E essa relação, o que ela vai apontar para nós? Que as partículas com velocidade de sedimentação menores que a velocidade crítica, elas vão ser removidas proporcionalmente à posição vertical que elas ocuparem na entrada dessa unidade de decantação. E dessa maneira, a fração de partículas removidas vai ser, essa fração em porcentagem removidas vai ser uma relação entre a velocidade de sedimentação e a velocidade crítica, né? Então, elas vão ser removidas a partir da análise de distribuição de tamanho e da determinação das respectivas velocidades de sedimentação, né? Então, gente, por exemplo, apresenta-se, né, na nossa figura 3, né, essa fração remanescente em função da velocidade de sedimentação que, conforme foi dito, é dada em centímetros por minuto, né? Essa figura 3, de acordo com o professor Libânio. À medida que nós aumentamos a velocidade de sedimentação, vai aumentando o quê? A fração remanescente, né? Então, uma velocidade, por exemplo, de 50 centímetros por minuto, né? Ela daria mais ou menos uma fração remanescente de 30%. Se eu aumentar por volta ali de 250 centímetros por minuto, a fração remanescente aumenta para 50%. E isso vai, o que vai acontecer? Isso vai sobrecarregar, né, as nossas unidades de filtrantes, né? Ou seja, enquanto eu teria só 30% de fração remanescente, depois eu vou ter 50% de fração remanescente, quanto maior a velocidade de sedimentação, né? Bom, a fração total de partículas removidas, ela pode ser estimada, né, pela equação, né, que a nossa equação em que a gente vê aqui no nosso quadrinho cinza, fração total é 1 menos a fração remanescente, mais a integral da fração de partículas remanescentes, de zero a fração de partículas remanescentes com velocidade de sedimentação menor que a velocidade crítica em porcentagem, né? Que vai ser a Vs sobre Vc em df, né? Que é a diferencial de fração. A velocidade de sedimento, a velocidade crítica, ela é uma constante, então a gente pode tirá-la para fora dessa integral. E depois que a gente fizer essa integral, né? E tentar, porque a integral é o que? A área sobre a curva, né? E se a gente tentar achar a área por retângulos sucessivos, a gente vai ter que a fração total é 1 menos a fração remanescente mais 1 sobre velocidade crítica mais o somatório da velocidade de sedimentação vezes o diferencial ali da nossa fração, né? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre sedimentação de partículas floculentas, né? A gente, quando pensa nessa modelação matemática, pensa em partículas de areia. Mas os flocos, eles não são partículas de areia. Eles podem se chocar, formar um floco, pode quebrar, ter a ruptura desses flocos, né? E essa possibilidade é bem significativa, né? Então, para a gente utilizar esse modelo ideal, né? Uma estimativa dessa taxa de aplicação superficial, segundo o professor Libânio, poderia ser realizada utilizando-se um contador de partículas, né? Que fornecesse o número das partículas e a distribuição do tamanho dos flocos. E mesmo assim, teria necessidade de saber a densidade desses, né? Utilizando equações que foram apresentadas aí em slides anteriores, né? A possibilidade de quebra dos flocos é muito grande, né? Então, quer dizer, o número de partículas acaba o quê? Mudando,
né? Ou também pode acontecer da agregação dos flocos. A gente viu sedimentação diferencial quando a gente falou do floculador, né? Então, para ensaio, para a gente usar o ensaio, para a gente estimar, né? A gente pode, as alternativas, quando a gente fala aí das partículas floculentas, né? A gente pode usar ou as colunas de sedimentação. As colunas de sedimentação vocês irão utilizar, se já não estiverem utilizando, aquela coluna de PVC que a gente tem no laboratório, né? E o jar teste vocês estão utilizando, né? Então a gente tem uma coluna de PVC, pode ser de acrílico também. O nosso é em pequena escala, né? Mas aqui no caso pode ser de altura idêntica à profundidade do decantador e você coloca com a água floculada, né? E você tem várias alturas no ensaio de coluna de sedimentação. E você vai acompanhando aquela zona de floculação formando e atravessando essa coluna de PVC, porque a gente tem várias alturinhas para serem amostradas nessa coluna de sedimentação. Nós temos as torneirinhas e os grupos de alunos, eles abrem ao mesmo tempo aquela torneirinha para não haver influência, né, dessas correntes, né, das linhas de fluxo serem diferentes. Então, a gente vai de 10 em 10 minutos a alturas de 10 em 10 centímetros e a gente vai medindo a turbidez da água nesse ensaio da nossa coluna de sedimentação, né? E as recomendações é que o diâmetro mínimo seja de 150 milímetros. Bom, a segunda alternativa pode ser realizada nos reatores estáticos, né? De 2 litros, né? O nosso é de 1,5 litro, que a gente faz até, sempre fica fazendo algumas contas para que a nossa dosagem, tudo fica direitinho para 1,5 litro. Daqueles equipamentos de jar teste, né? Para que a gente possa ter essa taxa de aplicação superficial. As partículas floculentas, a zona de sedimentação, de acordo com o professor Ferreira Filho, ele fala: a sedimentação não apresenta as condições ideais, sobretudo porque o escoamento não é ideal. Então, nesse caso, a gente adota um fator de segurança naquela condição 1, que vai resultar na condição 2. Quais são essas condições? Vamos ver. Condição 1, a taxa de escoamento superficial tem que ser menor ou igual à velocidade de sedimentação da partícula, né? Crítica que se deseja remover. Essa é a condição 1, que a gente viu lá na partícula discreta, né? Na sedimentação discreta. Aí, na condição 2, quando a gente fala em partículas floculentas, aplica-se um fator de segurança, em geral, entre 1,5 e 2,5. Ou seja, a taxa de escoamento superficial tem que ser menor ou igual a velocidade de sedimentação da partícula crítica que se deseja remover, dividido pelo fator de segurança, que em geral é 1,5 e 2,5, entre esses valores. Bom, quais são os tipos de unidade de decantação? Vamos falar, de acordo com o professor Libânio, 2005, dos decantadores de escoamento horizontal. São aqueles que têm a forma retangular em planta. Eles têm o melhor desempenho, né? Ele tem uma alta relação entre o comprimento L e a largura B, né? Pode haver forma circular? Pode também, né? Ele é mais restrito, mas compensação tem uma facilidade maior na raspagem desse lodo sedimentado. Para que a gente possa ter um fluxo tipo pistão, né? Um fluxo tipo pistão, na escala real, o L sobre B deve variar entre 2,5 e 5, essa relação, de acordo com o professor Libânio, 2005. Bom, então, o que a gente sabe? A área, ela vai estar relacionada com a nossa velocidade de sedimentação. Como? Vamos lembrar daquela equaçãozinha que a gente viu alguns slides anteriores, né? Então, a velocidade de sedimentação é a vazão dividido por B, que é a largura, vezes L, que era a área superficial lá, né?
Então, ela está relacionada à nossa velocidade de sedimentação, é a vazão dividido por essa área superficial, né? Bom, aí, quais são as recomendações da NBR 12.216 interessantes para o nosso dimensionamento? Se eu tenho velocidade de sedimentação de 1,74 centímetros por minuto, né? Nossa taxa de aplicação superficial 25 metros cúbicos metro quadrado dia. É interessante o quê? Para a estação que potabilize até 1.000 metros cúbicos dia, ou 11,6 litros por segundo. Quando eu tenho velocidade de sedimentação 2,43 centímetros por minuto, minha taxa de aplicação superficial 35 metros cúbicos por metro quadrado dia, para aquelas estações que potabilizem de 1.000 a 10.000 metros cúbicos por dia, ou 11,6 a 116 litros por segundo, nas estações de tratamento de água em que seja possível garantir um bom controle operacional. Se não for possível isso, né, caso contrário, a gente mantém 1,74 centímetros por minuto. E a NBR 12.216 ainda fala da velocidade de sedimentação de 2,78 centímetros por minuto, nossa taxa de aplicação superficial de 40 metros cúbicos metro quadrado dia, para as estações de tratamento de água que potabilizem mais de 10.000 metros cúbicos dia, ou 116 litros por segundo, né? E aí o professor Libânio, ele fala, nos mostra uma tabela em que mostra a faixa de variação das taxas de aplicação superficial em decantadores retangulares de escoamento horizontal, utilizando sulfato de alumínio como coagulante, de acordo com o objetivo, né? Então, por exemplo, se o objetivo é remoção da turbidez, né? De acordo com as recomendações da American Society of Civil Engineering e American Water Works Association, vai variar de 32 a 48 metros cúbicos por metro quadrado dia. Se o objetivo é remoção da cor verdadeira e compostos orgânicos, 24 a 40 metros cúbicos metro quadrado dia. Se o objetivo é remoção de algas, de 20 a 32 metros cúbicos metro quadrado dia. Bom, ainda sobre os decantadores de escoamento horizontal, né? Mesmo para pequenas estações de tratamento de água, no mínimo ter 2 unidades de decantação. Até mesmo para que a gente possa conseguir fazer a manutenção de uma unidade, né? A limpeza de uma unidade, a manutenção, né? Então, o que a NBR 12.216 nos fala? Que para estações de tratamento de água com vazão afluente maior que 116 litros por segundo, ou com período de funcionamento maior que 18 horas por dia, elas têm que ter mais de uma unidade de recomendação, né? Porque, às vezes, estações de maior porte, elas operam 24 horas por dia. E aí eu preciso limpar uma unidade de decantação, né? E aí vai aumentar a vazão afluente às demais, as restantes, as unidades de decantação restantes, né? E isso pode, a maior vazão, maior massa, a gente pode levar maior número de partículas para as unidades filtrantes, né? Bom, então, a profundidade, né? Então, o que o professor Libânio fala? Dessa influência da profundidade, a gente está falando agora da profundidade, aquela genérica, Gazin, né? Porque ela vai influenciar no tamanho da velocidade longitudinal de escoamento, né? Então, a gente quer minimizar a influência aí para arrastar floco e ficar sobrecarregando os filtros, né? A dimensão da profundidade geralmente está entre 3 e 5 metros, né?
frequentemente ela é coincidente com a profundidade da unidade de floculação. Vocês já calcularam a unidade de floculação, né? Então, a relação comprimento pela profundidade acaba sendo o quê? Consequência daquela relação comprimento pela largura, né? Então, usualmente, em geral, a profundidade, o comprimento pela profundidade, ela vai estar entre 4 e 15, né? E, às vezes, para tentar ainda diminuir o perigo de arrastar a partícula, né? O professor Libânio fala que há recomendações no sentido dessa relação entre comprimento e altura ser menor que 18, né? Então, com a mesma ordem de grandeza, ele fala, relacionando a área em planta com a área transversal dessa unidade de decantação, né? Então, o que ele fala? A relação comprimento pela largura, a gente já viu na equaçãozinha, ela vai implicar no tamanho da velocidade longitudinal de escoamento. A gente viu naquela equaçãozinha, que era Q, a vazão, dividido por L sobre B, né? Que era a velocidade longitudinal de escoamento. E aí, a gente tem que minimizar o arraste desses flocos que já foram depositados. Imagina, ter o trabalho para depositar, para depois arrastar para o filtro, né? Então, tentando com o objetivo de minimizar esse risco, né? Aí foi estabelecida, de acordo com o professor Libânio, 2005, a velocidade longitudinal crítica para essas partículas discretas, né? Essa velocidade longitudinal crítica, né? Ela depende de uma constante, né? Que é 0,04, do fator de atrito, que é 0,3, né? Da aceleração da gravidade, né? Da densidade da partícula, que é adimensional, né? Do diâmetro da partícula. E aí nós temos aqui a nossa equaçãozinha dessa velocidade longitudinal crítica. Ainda de acordo com o professor Libânio, né, ele fala sobre o equacionamento que é preconizado aqui pela NBR 12.216, né, de estação de tratamento d'água, que ele fala lá da tensão trativa. Vamos lembrar lá da hidráulica, né, que a gente estudou, né? Então, o que significa? Essa tensão trativa, né, ela é capaz de arrastar uma partícula de sedimentação, uma partícula de velocidade de sedimentação Vs, que está imersa em um líquido de massa específica. No nosso caso é a água que está sendo tratada, que está sendo potabilizada, de massa específica ρ. E ela é estimada por essa equação aqui de tensão trativa, é igual a velocidade de sedimentação ao quadrado, vezes a massa específica da água que a gente está tratando. A tensão trativa, ela pode ser calculada também pela equaçãozinha, que a tensão trativa vai ser o peso específico do líquido, né, que é a nossa água que está sendo tratada, o raio hidráulico, vamos lembrar lá das nossas aulinhas de hidráulica, vezes a declividade do conduto, né? E aí a gente vai igualar a declividade do conduto à declividade da linha de carga, né? E aí a gente vai utilizar a equação universal. E vai resultar o quê? Em que a velocidade longitudinal vai ser igual a velocidade de sedimentação vezes a raiz quadrada de 8 dividido pelo coeficiente de atrito da equação universal. Vamos lembrar lá da nossa aulinha de hidráulica, nossas aulas de hidráulica, né? Então, se a gente admitir, de acordo com o professor Libânio, esse coeficiente de atrito da equação universal da ordem de 0,02, o que vai significar?
que a velocidade longitudinal de escoamento tem que ser 20 vezes maior que a velocidade de sedimentação, né? E aí, é por isso que a NBR 12.216, ela preconiza que quando a velocidade de sedimentação for determinada por meio de ensaios, a velocidade longitudinal tem que ser menor que 18 vezes a velocidade de sedimentação para o regime turbulento, ou seja, o nosso número de Reynolds maior que 15.000, né? Bom, aí, gente, na ausência de ensaios, né? Essa velocidade, né? É de 0,5 a 1 centímetro por segundo, né? Então, e aí ela também fala, a NBR 12.216, ela fala de tempo de detenção hidráulica de 1,5 a 2 horas para a estação de tratamento de água com capacidade menor que 1.000 metros cúbicos por dia, né? Então, ele fala de até... e o professor Libânio nos fala, né, que inferior a 4 horas, né? 1,5 a 2, mas não pode passar de 4 horas. E ele fala ainda do inconcebível intervalo de 4 a 8 horas. Quer dizer, é muito grande esse tempo de retenção hidráulica para as necessidades de potabilização, as necessidades de vazão daquela comunidade, né? Bom, de acordo com o professor Libânio, os dispositivos de recepção de água floculada. Vamos falar um pouquinho sobre essa cortina de distribuição. A gente vai ver um desenhinho, né? Uma figura que vocês vão conseguir verificar uma seção transversal daquela cortina de distribuição. O objetivo dela é distribuir de maneira uniforme o fluxo de água que vem vindo lá do floculador, né? A nossa água floculada, ao longo da seção de transversal da unidade de decantação. Por que a gente faz isso de maneira equânime, uniforme? Para minimizar os efeitos de curto-circuito. E aí, a gente também vai minimizar a possibilidade daquelas correntes ascensionais que poderia fomentar o arraste dos flocos, né? Então, o que a NBR 12.216 nos dá sobre a cortina de distribuição? O espaçamento máximo entre os orifícios dessa cortina de distribuição tem que ser 50 centímetros. E conforme a gente já falou no início dessa aula, o gradiente de velocidade tem que ser menor que 20 segundo a menos 1, né? E a equação que o professor Libânio nos mostra, né? Considerando orifícios circulares que sejam uniformemente espaçados, e o espaço é dado por Ezinho, né? Então, o E é o espaçamento entre os orifícios, né? A gente vai ter que o gradiente de velocidade através da cortina de distribuição em segundo a menos 1, né? Ele vai ser dependente da área do orifício, da velocidade através do orifício, que é o U, o E, o espaçamento entre os orifícios, né? HF é a perda de carga através dos orifícios. X é a distância da cortina a partir da qual os jatos se misturam. A gente sente muito isso naqueles jatos da piscina, né? Então, tem uma hora que o jato começa o quê? A se misturar, você não percebe mais aquela individualidade do jato. Bom, aí o que a gente pode, nessa equação? Se a gente considerar, né, primeiro, a inserção da equação de perda de carga, que a gente viu lá na hidráulica, da perda de carga em orifícios, nessa equação, né? E depois considerar uma água a 20 graus Celsius, a equação que a gente viu no slide anterior para o cálculo do gradiente de velocidade vai ter essa forma, 627, né? D dividido pelo espaçamento, CD coeficiente de descarga, U e X já foram determinados no slide anterior.
E aqui a gente pode ver uma figura da cortina de distribuição de uma água floculada. Então, a gente vê o espaçamento igual, a uniformidade, né, desses espaçamentos, das alturas entre eles, no máximo 50, né, centímetros. Então, a gente pode ver essa figura de acordo com o professor Libânio, 2005. Bom, sobre os dispositivos de coleta de água decantada e de descarga do lodo, né? Geralmente é feito por calhas dispostas transversalmente ao longo da largura, né? E aí, gente, essas calhas dispostas ao longo da largura, o que a gente tem que evitar no dimensionamento do nosso decantador? Que as linhas de corrente, de velocidade, de mesmo tamanho da velocidade de sedimentação dos flocos que ainda não depositaram, mande esses floquinhos junto com as partículas para o efluente. Não se misture essas linhas de velocidade, né? Então, o que a gente sabe de acordo com a NBR 12.216, para que a gente obtenha essas velocidades? Quando a velocidade de sedimentação foi determinada por meio de ensaios, né, a nossa vazão de água decantada dada em litros por segundo a cada metro linear dessa calha, vocês devem já ter usado isso para barragem, litro por segundo a cada metro linear da barragem. No nosso caso aqui é da calha, né? Ela vai ser igual a 0,018 vezes a profundidade do decantador, vezes a velocidade de sedimentação, metros cúbicos, metro quadrado, dia. Se você não tem condições da obtenção de tais ensaios, essa nossa vazão de água decantada em litros segundos metro linear vai ser igual a 1,8 litros por segundo para metro linear, né? Bom, então, o que a gente fala sobre a modelação matemática, né? De acordo com Camp 1940, citado em professor Libânio 2005, para vazão escoada por uma calha de seção retangular. Quais são os pressupostos? Que o escoamento é essencialmente horizontal, perda de carga desprezível ao longo dessa carga, e a linha d'água com a forma de uma parábola, cuja tangente na extremidade de montante ela é horizontal. Para descarga livre, a equaçãozinha vai ser a vazão vai ser 1,38 vezes B, que é a largura da calha, que é a vazão escoada, vezes a raiz quadrada da altura máxima da lâmina d'água no interior da calha elevada ao cubo. Quando a calha funciona afogada, essa vazão é calculada pela outra equação que nós temos à direita, no inferior aqui do slide, né? Então, a lâmina d'água na saída da calha é o HS, que é o parâmetro novo que entra na equação. Então, vai ser a altura da lâmina d'água no interior da calha elevado ao quadrado, menos a lâmina d'água na saída da calha elevado ao quadrado, tudo isso entre parênteses, vezes a lâmina d'água na saída da calha, vezes a aceleração da gravidade, vezes a largura da calha ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A esse número, nós vamos tirar a raiz quadrada e vamos obter a vazão escoada. Bom, agora vamos falar sobre a descarga do fundo. A descarga do fundo, se a gente se lembra lá na floculação, né, quando formavam flocos, né, se a gente se lembra que flocos bem formados, eles iam se depositar tudo no início do decantador. A gente tinha até um gráfico lá, né? Então, por essa razão, a remoção do lodo que foi sedimentado, ela vai realizar por uma descarga de fundo, né? E aonde? Lá no início da unidade de decantação de escoamento horizontal, porque a maioria dos flocos vai estar lá,
Lógico, vai ser função do floco que a gente formou. E isso tudo é função do quê? Das características da água bruta, se a gente teve sucesso ou não nas etapas antecedentes, que foram a coagulação e a floculação, e também da taxa de aplicação superficial na unidade de decantação. O intervalo de limpeza no Brasil, geralmente, né, de acordo com o professor Libano, 2005, é de 2 meses em período chuvoso, né, que vem muito escoamento superficial, né, e isso vai acabar indo lá para a nossa ETA, Estação de Tratamento de Água, e de 4 a 5 meses, né, no período de estiagem. Isso daí que é o mais comum. A limpeza ela pode ser tanto mecanizada quanto manual. No nosso ambiente virtual de aprendizagem existe um pequeno decantador em escala pequena, né, que tem um filminho dele fazendo a limpeza mecanizada, em que não houve a necessidade de esvaziamento da unidade. Nós temos uma foto no próximo slide, né? Então, a unidade de decantação com uma vazão afluente maior que 2 metros cúbicos por segundo, já pode dispor de raspadores de lodo, ou seja, uma limpeza mecanizada. E como que se realiza essa limpeza mecanizada, de acordo com o professor Libânio, 2005? Vai ter o deslocamento longitudinal no sentido contrário ao do escoamento horizontal que a gente tem, né? Com velocidade tal que evite que haja ressuspensão desses flocos depositados, porque não vai ter o esvaziamento da unidade. E a NBR 12.216 fala que a velocidade máxima, né, deva ser 30 centímetros por minuto. Vocês vão ver que a velocidade é bem pequenininha naquele filminho que vocês podem ver ali no nosso ambiente virtual de aprendizagem Moodle, né? Não há necessidade de esvaziamento da unidade, conforme já foi dito. A limpeza manual, a gente precisa fazer o esvaziamento da unidade, vai ter uma raspagem do fundo com rodo e um jateamento da água. Então, podemos ver aqui a foto, né, do nosso decantador em uma unidade de pequena escala aqui, né, em que há uma limpeza mecanizada. O que a NBR 12.216 recomenda para a limpeza manual, né? A tubulação de descarga de fundo tem que ter uma dimensão que garanta o esvaziamento da unidade em menos que 6 horas. A declividade mínima de fundo da unidade tem que ser de 5% no sentido do ponto de descarga. Isso a gente pode ver nessa figura 5, de uma seção transversal típica, em que a gente vê a canaleta central e essa declividade mínima de fundo de 5% no sentido do ponto de descarga. E a previsão de uma altura adicional que seja capaz de armazenar um volume de sólidos equivalente a 2 meses de operação dessa unidade de decantação, né? Bom, o dimensionamento dessa tubulação de descarga, né? Ele pode ser realizado com algum tipo de simplificação, apesar dessas simplificações, por essa equação da vazão através dos orifícios, que a gente já estudou lá quando a gente viu a floculação, em que a vazão escoada vai ser função do coeficiente de descarga, geralmente 0,61, vezes a área da comporta de descarga, que é o A0, vezes a raiz quadrada de 2GH, que é 2 vezes a aceleração da gravidade, e H a profundidade média do decantador, né? Bom, aí, se a gente supor um decantador de área superficial AD e o volume descarregado através de uma comporta em um tempo qualquer, dt, diferencial aí do tempo, nós vamos ter a equação que vamos apresentar no próximo slide, conforme o professor Libânio, 2005. Que a diferencial do volume é igual a vazão vezes o dt, certo? Isso vai ser igual a CD,
que é o coeficiente, né? Nossa equaçãozinha aqui do orifício, né? CD vezes A0 vezes raiz quadrada de 2GH vezes DT. Aliás, vezes DT, isso. Que é igual a AD vezes DH. Se a gente pegar e isolar o nosso DT, o que a gente vai ter? Que vai ser AD vezes DH vezes CD, que é o coeficiente, vezes A0, raiz de 2GH, que é a nossa equaçãozinha lá do orifício. Se integrar de 0 a t, que é o tempo, e das alturas H1 e H2, né, correspondendo à situação do decantador vazio, a área da comporta vai ser determinada, né? Então, através do quê? Né? A0 vai ser 2 vezes AD vezes a raiz de 2H dividido por CD, 0,61, vezes T, o tempo, vezes a raiz de 2G. Esse tempo é o tempo de esvaziamento da unidade de decantação, né? E aí, o que a NBR, né? O que a NBR nos fala, né? Recomenda que no dimensionamento dessa tubulação de descarga, eu tenho que ter carga hidráulica mínima de 1,5 m. Que nem a gente calcula, às vezes, 2 metros de coluna d'água para um chuveiro funcionar. A gente precisa de carga hidráulica mínima para alguns dispositivos poderem funcionar, né? Lógico que se é o mínimo, ele tem que ser somado às perdas de carga desde a entrada do lodo no decantador até o ponto de descarga. Eu não posso considerar que 1,5 m é para tudo, 1,5 m tem que ser livre, né? E também que o poço de lodo, ele deve ser instalado nesse poço de lodo um registro de descarga que deve ter uma forma de tronco de pirâmide ou cone invertido com inclinação mínima de 50 graus. Decantadores de alta taxa. Conforme o professor Libânio apresenta, a construção de unidades de decantação de escoamento horizontal, mas aquelas dotadas de até 3 fundos múltiplos, podem ser considerados esses decantadores de alta taxa. Por quê? Existem 2 bandejas paralelas ou 2 lajes que vão ficar a 1/3 e a 2/3 de profundidade. A espessura é desprezível em relação à profundidade do decantador, né? Então, dessa forma, com relação ao decantador que a gente veio estudando até agora, poderia ser reduzida a distância a ser percorrida pela partícula em 1/3, por isso que é L sobre 3 ali embaixo. E, em princípio, a vazão afluente à unidade poderia ser elevada em 200%, né? Então, por quê? O aumento da área em planta da unidade de decantação vai permanecer a mesma. Então, o aumento da vazão afluente, além de reduzir o tempo de detenção para algo assim, a ordem de 10 minutos, ainda eleva a taxa de aplicação superficial. E por isso justifica-se essa denominação de unidades de decantação de alta taxa. Então, a gente pode ver na figura 8 aqui a redução do comprimento da unidade de decantação por meio da introdução de 2 bandejas, conforme o professor Libânio, 2005. Bom, então, vamos ver como nesses decantadores de alta taxa, né, a gente vai ter a coleta de água decantada, né? Então, ela pode ser realizada por meio de tubos perfurados, então tubos, por exemplo, de PVC perfurado para a estação de pequeno porte, estação de tratamento de água de pequeno porte, né? Ou calha de seção retangular, ou ainda com fundo convexo, né? O que a NBR 12.216 estabelece? Na ausência de ensaios que tenham determinado a velocidade de sedimentação, né? A vazão linear máxima
de 2,5 litros por segundo para cada metro linear. E a distância entre os tubos ou as canaletas deve ser inferior ao dobro da altura da lâmina d'água sobre esses módulos de alta taxa, né? Que mais que a gente tem que falar a respeito da coleta da água decantada nesses módulos de alta taxa? A gente tem que garantir o escoamento livre no interior do tubo, né? Então, para essa garantia, a gente vai tentar, recomenda-se que a lâmina d'água seja inferior a 75% do diâmetro do tubo e que sobre os orifícios a carga hidráulica atuante, H, seja menor que 10 centímetros, né? E a equação, aquela equaçãozinha que a gente já vem vendo, né, dos orifícios, né? Então, Q0 é igual a CD vezes A0 vezes 2GH, né? Bom, e com relação à distribuição da água floculada e também para a extração do lodo, né? Como é que vai ser nesses decantadores de alta taxa? Sob os módulos de decantação de alta taxa, a distribuição de água floculada é realizada através de canais, né, ou de tubos perfurados, né? E as premissas que se deve obedecer são as mesmas que a gente viu até agora, para decantador de escoamento horizontal. E a gente tem que evitar velocidades médias de escoamento que sejam menores que 0,10 metros por segundo, para evitar aquela sedimentação dos flocos, né, precoce que a gente viu nos decantadores de fluxo horizontal, né? E também deve evitar velocidades superiores a 0,40 metros por segundo para evitar a ruptura desses flocos. Podemos ver na figura 9 aqui o decantador de alta taxa com placas paralelas e os 3 canais superpostos de coleta de água decantada, de distribuição de água floculada e de descarga do lodo, conforme o professor Libânio nos apresenta. A avaliação da decantação, né? Há uma maneira, porque a decantação é a primeira vez que a gente vai ver aqui a hora da verdade das etapas que precederam, né? Então, a coagulação, a floculação, né? E a gente vai ver o efluente dessa unidade de decantação e vai ver qual a eficiência que teve, né? Todas essas operações, né, até chegar na nossa decantação. Como que a gente vai ver? O parâmetro importante para a gente ver é o monitoramento da turbidez dessa água decantada, né, que vai nos revelar a eficiência da decantação. Embora, se a gente ficar sobrecarregando os filtros e ficar tendo que limpar os filtros com um período menor, também é uma maneira da gente verificar a eficiência da decantação, né? Bom, o diagrama de Pareto, né, ele vai relacionar a turbidez da água decantada à da água bruta. Então, vamos ver duas estações aqui. A estação de tratamento de água 3 e a estação de tratamento de água 7. Né? Vamos ver uma comparada à outra. A ETA 3 tem algo em torno do log da média geométrica da turbidez de água bruta monitorada, algo quase, né, no 100 aqui, né, unidade de turbidez. E ela, na água decantada, a média aritmética da turbidez da água decantada chegou a 12. Vejamos agora a ETA 7. Né? A ETA 7 ela tem mais que 100. Bem mais, porque é log da média geométrica e está, né, na escala logarítmica aqui. Né? E olha só o desempenho dela. Ela chega a 4,5 unidade de turbidez da média aritmética da turbidez decantada. Então, a gente vê um mau desempenho dessa ETA 3, porque a água bruta, com turbidez média aí de quase 100 unidades de turbidez, o efluente de 12. Por sua vez, a ETA 7, ela tem uma turbidez maior na água bruta e consegue
uma remoção maior, na base de chegar mais ou menos da 4,5 unidade de turbidez da água decantada, né? Então, por exemplo, conforme o professor Libânio nos diz, nos Estados Unidos há recomendação para que o parâmetro turbidez em 2 unidades de turbidez, que pode ser obtida facilmente para águas de baixa turbidez. Quando na ETA, a água que entra, a água bruta que aflui, tem turbidez elevada, superior a 100 unidades de turbidez, um efluente com uma turbidez menor que 5 unidades de turbidez, em geral, vai indicar boa eficiência da decantação, né? Então, esse diagrama de Pareto é bem interessante para a gente ver essa eficiência da unidade de turbidez, da remoção da turbidez. Aí, pessoal, é uma coisa interessante que a gente vai ver agora. Os resíduos gerados, né, nas unidades de decantação, né? Se a gente lembrar, né, a gente tem uma água bruta com algumas características, né? Pode ter mais sólidos, menos sólidos, né? Ela da bacia pode estar em período chuvoso, ter mais carreamento de partículas com escoamento superficial, né? Então, esses resíduos gerados, eles vão se dar em função do quê? Da água, do tanto de sólido suspenso que eu tinha, né? Do processo usado para potabilização da água, né? Os produtos resultantes dos reagentes que a gente viu lá na coagulação, que vai ser aplicado no processo de tratamento, né? As parcelas de sólidos substituídas de hidróxido de ferro ou de alumínio, dependendo do coagulante que a gente esteja usando, partículas inorgânicas e resíduos orgânicos, algas, bactérias, protozoários, né? Então, em geral, né, de acordo com o professor Libânio, né, os resíduos dos decantadores respondem por cerca de 70% dos sólidos gerados em uma estação de tratamento de água, né? Então, a produção de sólidos, de acordo com o professor Libânio, né, ele fala que o volume de resíduos numa unidade de decantação, ele diz que representa de 0,5% a 2% do volume total produzido em uma estação, né? Então, ele apresenta equações empíricas que permite que uma previsão da produção diária de lodo em quilograma por dia, em função da dosagem ou de sais de alumínio ou de sais de ferro, né? Então, as equações que eles nos apresentam, que o professor Libânio nos apresenta, é da American Society of Civil Engineers, de 1996, né? Então, a primeira equação, a produção diária de lodo em quilograma por dia vai ser a vazão afluente à unidade de decantação em metro cúbico por dia, vezes um somatório de 4,89 vezes a dosagem de sais de alumínio, né, em miligrama por litro, mais a concentração de sólidos suspensos na água bruta, mais o somatório da dosagem de outros produtos adicionados, como carvão ativado, polímero e outros. No caso de ser o coagulante, né, um sal de ferro, né, então a produção diária de lodo vai se dar por essa segunda equação, que vai ser a vazão afluente à unidade de decantação em metro cúbico por dia, igual a vazão afluente, né, a produção diária de lodo igual a vazão afluente, vezes o somatório de 2,88 vezes a dosagem de sais de ferro, expressa como ferro, miligrama por litro, mais a concentração de sólidos suspensos na água bruta em miligrama por litro, mais o somatório da dosagem de outros produtos adicionados, como carvão ativado, polímero e outros, né? Aí, o que nós vamos fazer com este lodo? Vamos ver. Adensar e desidratar os lodos, conforme professor Libânio 2005.
Então, eles precisam de adensamento antes de promover essa desidratação. O adensamento é o quê? A produção de um lodo concentrado. E geralmente a gente obtém com a adição de polímeros, né? Porque aí vai ser possível a remoção do máximo de água. E aí eu vou conseguir reduzir os custos com os processos posteriores. Esse adensamento pode ser realizado por gravidade, que pode ser em modo de operação contínua ou de batelada, né? E pode ser realizada, né, também por flotação, né? Em que a gente já viu a aula sobre flotação, é o mesmo princípio, né? Em que as microbolhas vão aderir às partículas de lodo já pré-condicionado com polieletrólitos para majorar, aumentar aquela força de empuxo e levar à flutuação do resíduo, né? A concentração de sólidos dos lodos adensados por flotação é da ordem de 3%, né? E também é o mesmo valor, concentração de sólidos totais inferior a 3% quando é por gravidade. A desidratação, né, ou a remoção da parcela de água desse resíduo, ele vai querer já reduzir o volume, né? Então, depende de vários fatores, né, do tipo do sistema que a gente vai adotar. Por exemplo, os naturais, pode ser as lagoas, leitos de secagem, né? Essa daí, geralmente, esses sistemas para estação de tratamento de água de pequeno porte, com operação menor que 200 litros por segundo. E nós também temos maneiras de desidratar o lodo por meios mecânicos, né? Então, pode ser prensas desaguadoras, centrífugas e os filtros prensa, né? Aí, esse daí já vai levar a uma alta concentração de sólidos na torta, né? Então, depois por exemplo, do filtro prensa, né, prensa desaguadora, né, ou filtro de esteira, filtro prensa de correia, né, ele vai filtrar por compressão, de acordo com o professor Libânio. Aí, depois, primeiro tem que ter o condicionamento químico do resíduo. Aí, a parte dessa água livre vai ser drenada na esteira superior pela ação da gravidade. E aí, o resíduo vai ser comprimido entre as telas da prensa e vai elevar a concentração de sólidos para 15% e 20%. Então, vai ter uma alta concentração de sólidos da torta. O lodo de estação de tratamento de água, de acordo com o professor Andreoli, 2001, né? Segundo Reichenhauck, em 97, citado o professor Andreoli, 2001, e Reale, 1999, a água presente nesses rejeitos, né, nos resíduos aí da estação de tratamento de água, ele pode ser classificado em 4 classes. A água livre é a parcela de água que vai se mover livremente pela ação da gravidade. Ela não está associada com partículas sólidas, né? Então, ela pode ser removida até com uma dada facilidade por sistema mecânico ou naturalmente pela própria capacidade de drenagem, sendo possível também ser usada a evaporação. O tempo de remoção dessa água é fator decisivo para a definição se essa vai ser a melhor forma a ser aplicada. Aí, a segunda classe é a água de floco. É uma parcela que está fortemente ligada à partícula floculada. Aí, para remover, a gente vai precisar aplicar uma quantidade relativa de energia. Ainda, segundo Heinz e Hagen, 1997, citado em Andreoli, 2001, e Reale, 1999, vamos falar sobre as outras duas classes de água presente nos rejeitos de ETAs, né? A água capilar. A água capilar, né? A água capilar, ela está fortemente ligada à partícula sólida, por meio do quê? Daquelas pontes de hidrogênio que a gente vem falando desde o começo do curso. É composta de múltiplas camadas de moléculas de água que são fisicamente ligadas. Qual é a diferença entre essa parcela de água capilar e a do floco?
é que a água está livre para se mover, a água livre, né? E a água capilar, ela se move junto com a partícula. Para a remoção dessa água, a gente vai precisar de emprego de força mecânica, se o floco for quebrado. A água absorvida é a água que está quimicamente ligada à partícula sólida coloidal. A remoção da água absorvida só é possível quando a gente emprega elevadas temperaturas ou com a aplicação de uma elevada quantidade de energia elétrica. Vamos ver agora alguns desenhos esquemáticos de alguns decantadores utilizados em estação de tratamento de água, né? Então, decantador retangular com retirada manual durante a limpeza manual da unidade, é o A. O A é o superior, né? Então, está entrando o afluente, a água decantada pelas calhas vertedoras, o lodo acumulado, uma limpeza manual cada 3 meses, né? O B apresenta o decantador retangular com removedor do lodo do tipo ponte rolante, né? Então, nós temos essa ponte rolante já representada, né? Ela é um pouco mais sofisticado, o nosso projeto, né? Tem água decantada, o afluente, o lodo, e aí a gente tem uma ponte rolante que vai removendo o lodo. Outros desenhos esquemáticos de alguns decantadores que são utilizados em estação de tratamento de água, segundo o professor Reale, em 1999. A letra C nos mostra no desenho superior a água floculada entrando com o afluente, a água decantada saindo, né? E aí ele é um decantador retangular com a retirada do lodo por meio de correias que estão dispostas no fundo da unidade. Podemos ver essas correias nesse desenho, nessa representação esquemática. Vejamos agora a letra D, que temos também o afluente, a água decantada, as correias, né? O sentido de saída do lodo. É um decantador retangular com removedor do lodo contendo o quê? Placas paralelas, é uma sedimentação de alta taxa. E também com raspadores de fundo. Agora, um desenho esquemático de um leito de secagem de lodo, conforme o professor Andreoli. Então, temos as medidas aqui, né? Em centímetros, 2 metros, né? 2 metros, 20 centímetros de altura, 23 no centro, para onde há um dreno de retirada desse percolado, né? E aí a gente pode ver esse percolado sendo retirado por gravidade, né? E a secagem também por evaporação. Um desenho esquemático de um espessador de lodo por gravidade e formato circular em planta. Então, a gente tem uma retirada, inclusive, do sobrenadante ali, a gente pode ver as calhas para sair o sobrenadante, o lodo afluente, né? Tem um conjunto motor-redutor, e o lodo espessado saindo ao fundo da unidade de formato circular em planta. Um desenho esquemático nesse slide de espessador de lodo, agora não mais por gravidade, e sim por flotação por ar dissolvido, em formato circular em planta também. Então, o que acontece? Ar dissolvido, aquelas microbolhas vão aderir ao lodo, né? E aí o lodo vai flotar, né? E vai flotar, né? Então, ó, podemos ver o lodo não espessado entrando, né? Uma água de recirculação com pressão, para quando encontrar pressão atmosférica, ela acabar os gases em excesso saindo na forma de bolhas, né? Porque a capacidade de solubilização vai ser alterada por essa diferença de pressão, e essas bolhas vão levar para cima o lodo, onde ele vai ser retirado pelo raspador do lodo flotado. Aí a gente tem uma calha para a coleta do lodo espessado, um líquido clarificado e o lodo espessado. Aqui temos fotos de um filtro prensa, né? Sendo que o detalhe da placa do filtro prensa é mostrado na foto inferior. Ele é semiautomático, esse filtro prensa. Um filtro prensa
tipo parafuso, né, de maiores dimensões. E os lodos? O que nós podemos fazer com esses lodos também? Podemos tentar a recuperação de coagulantes, né? Então, por quê? De 50% a 75% dos resíduos, eles são compostos por hidróxidos de ferro e alumínio, que foram os coagulantes que foram utilizados. E esses hidróxidos, eles têm uma solubilidade muito boa em meios ácidos e alcalinos. Às vezes, o simples ajuste do pH vai tornar possível a recuperação de coagulantes aplicados no tratamento, né, de acordo com o professor Libânio, né? Então, a gente pode fazer, né, isso por via ácida, via alcalina e por troca iônica. E uma vantagem é que vai diminuir o volume e a massa do lodo, né? De acordo com o professor Reale, em 1999, ainda há outras duas maneiras, extração com solventes orgânicos e complexação, quelação. Existe uma prática de laboratório que vocês vão fazer o ensaio de jar-teste utilizando o coagulante recuperado do lodo, se eu não me engano, por via ácida, né? Bom, e depois, o que pode se fazer com lodo? Pode haver aplicação no solo, a disposição em aterro sanitário, afinal de contas é um resíduo do setor de saneamento, o lançamento em estações de tratamento de esgoto, a incineração e a fabricação de produtos. A engenharia de materiais está aí todo dia estudando, né, tentando dar um uso, né, para esses lodos. Vamos falar um pouquinho, já que a gente falou de recuperação do lodo por via ácida, vamos mostrar o que o professor Reale, em 1999, nos fala, né? Vai aplicar ácido sulfúrico no lodo que foi desidratado antes, né? E vai transformar os hidróxidos de alumínio em espécies químicas solúveis de alumínio. Vai haver um produto de pH final baixo, em torno de 2, e a recuperação dos coagulantes se dá entre 50% e 75%, né? Uma desvantagem é que pode aumentar a concentração de metais pesados na água tratada, sobretudo o estanho, o zinco e o manganês. E aqui está a equação, né, da recuperação, né, do lodo por via ácida, né? Então, 2 moles de AlOH3 triidratado, né, do lodo, mais 3 moles de H2SO4, mais 2 moles de H2O, resulta em Al2SO4 3, 14H2O. Vamos ver agora a recuperação de lodos por via alcalina, né, que é de acordo com o professor Reale, em 1999, que foi estudado por Maschlein e outros, e Piotto e outros. A recuperação dos coagulantes se dá entre 25% e um pH final entre 11,4 e 11,8, né? Nesse caso, o uso de CaOH2 pode reduzir o teor de metais pesados nessa solução, né? Então, a gente tem a equação 1, 2 e 3 aqui. Equação 1, H2O3, H2O3, OH3, que é o lodo, mais H2O, vai reagir e formar AlH2O2, OH-4 mais H3O+. O NaOH vai se dissociar em Na+OH-. A hora que a gente soma as equações 1 e 2, a gente vai obter a equação final geral. AlH2O3OH3 mais NaOH vai gerar AlH2O2, OH-4, mais H2O mais sódio. E essas são as referências da aula de hoje. Agradeço muito pela atenção.